Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E tem uma notícia urgente: a Arrascaeta só vai voltar ao Flamengo depois da Copa do Mundo, e quem garante isso é o doutor Gustavo Asmar, né? Que falou sobre a lesão do Arrascaeta, uma fratura na clavícula que tira o jogador uruguaio, inclusive, da Copa do Mundo, né? Foi uma lesão sofrida no jogo contra o Estudiantes, quando estava empatado ainda por 0-0 após uma entrada do Piove. O Arrascaeta cai e acaba fraturando a clavícula direita, né? Uma lesão complicada, ele teve de ir para o hospital depois do jogo. Ali já estava claro que a situação era muito grave, né? E dessa forma vai ficar fora por um bom tempo do time do Flamengo, um problemaço, porque o Arrascaeta vinha jogando muito bem, né? E aí tem aquela coisa, pô, teria sido melhor poupar o Arrascaeta? Não, gente, não dá para considerar isso. Afinal de contas, era um jogo importante, como foi para o Flamengo, né? O Flamengo consegue um empate, sobre o qual a gente vai falar mais adiante, mas essa lesão do Arrascaeta o tira da Copa do Mundo, né? E é uma coisa lamentável para o jogador e mais importante, né? Pensando no Flamengo, ele está fora, por exemplo, do jogo contra o Palmeiras. Paquetá voltará antes, essa é uma informação importante também, do jogo contra o Palmeiras. Não deve jogar contra o Vasco no próximo domingo, e aí fica essa questão até a volta do Paquetá, né? Se o Flamengo vai ter que aturar o Carrascal, que jogou pessimamente na partida contra o Estudiantes. Entrou muito mal no jogo, muito mal no jogo. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, tá? Acesse agora o site da BandBet, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então digite no seu browser, após assistir a este vídeo, o endereço bandbet.bet.br, e você terá acesso às melhores oportunidades do mercado. Lembrando que tem ainda a continuidade da Libertadores nesta quinta-feira, com jogos do Corinthians, né, e do Fluminense. O Corinthians vai enfrentar o Peñarol, um clássico no futebol sul-americano, e claro, tem Campeonato Brasileiro, como eu disse. No próximo domingo, às 4 horas da tarde, o Flamengo vai enfrentar o Vasco da Gama no Maracanã. Belo horário, né? Ninguém aguenta mais esses jogos das 8h30 da noite, 6h30 da tarde. O negócio é esse horário das 4 horas da tarde. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, uma lesão lamentável no Arrascaeta, justamente no momento em que ele vinha jogando muito bem, né? Ele vinha se recuperando de um mau início de temporada, e o Arrascaeta, então, só depois da Copa do Mundo. Pensando de uma forma mais pragmática, né? Vale lembrar que o jogador, não indo para a Copa do Mundo, ele vai acabar podendo se condicionar melhor. Agora, é claro que, assim, o Flamengo perde o Arrascaeta no momento meio crucial da temporada, né? Um momento importante dessa temporada. E não acho que o Carrascal seja o jogador para segurar as pontas, né? Afinal de contas, o Carrascal tem jogado muito mal, né? Com expulsões tolas. Um jogo contra o Estudiantes, por exemplo, no segundo tempo, ele errou absolutamente tudo que tentou. Deixe aqui nos comentários o que você pensa a respeito do Carrascal. As soluções, pois, vamos tentar projetar no futuro, no curto prazo. De La Cruz pode jogar nessa posição, um pouco mais adiantado, atuava assim no River Plate, atua assim na seleção do Uruguai também. Então, a posição de volante para o De La Cruz é a novidade, se a gente for pensar bem. Foi uma criação do Felipe Luiz e acabou dando certo, né? A questão é que não dá para contar muito com esse jogador. O problema do De La Cruz não é técnico, é físico. Mas, para uma emergência, o jogo já
contra o Vasco da Gama, de repente o De La Cruz pode ocupar essa posição. E o Saul também. O Saul é outro, né? Um jogador de classe, de categoria, que pode ocupar também esse espaço atrás do centroavante, né? Que deve ser o Pedro na partida contra o Vasco da Gama. Aliás, sobre o Pedro, né? Perdeu um gol incrível no final do jogo, assim como o Bruno Henrique também, né? O Bruno Henrique ali, no jogo contra o Estudiantes, né? O Flamengo vencia por 1-0. Se ele faz aquele gol, o Flamengo abriria 2-0 e o Flamengo toma o gol no contra-ataque referente a esse lance, inclusive, né? O Bruno Henrique chegou cara a cara com o goleiro Muslera, que é fraco, mas vira um Neuer contra o Flamengo, né? Como todo goleiro, aliás, chuta de canhota, ali era para tentar um chute de chapa, né? Com o pé direito. E aí a bola sobra para o Carrascal, que chuta para uma grande defesa, aí sim, excepcional, do goleiro Muslera. Então eu acho que o lance mais perdido nessa jogada foi do Bruno Henrique, não do Carrascal. Não estou passando pano para o Carrascal. Repito, teve uma atuação lamentável na segunda etapa, né? Lamentável, assim, foi muito mal o Jorge Carrascal e deixa o torcedor do Flamengo com a pulga atrás da orelha no que diz respeito a esse período em que o Arrascaeta vai ficar fora do Flamengo, né? E no lance do gol, para mim, existe uma falha do Vitão, né? Um lance em que não houve falta, porque a bola já tinha entrado. Se o Rossi tivesse feito a defesa, aí sim teria havido falta nele, mas a falta é depois que a bola entrou. Mas isso não serve como atenuante para a péssima arbitragem de Piero Mazza, chileno, que não foi, tá, gente, o árbitro da final, foi o Dario Herrera, o árbitro da final da Libertadores no ano passado, né? O Piero Mazza deixou de dar o segundo cartão amarelo para o Palácios, zagueiro do Estudiantes. Não sei por que ele fez isso, né? Era um cartão vermelho claro e óbvio, e ele deixou o pau comer no jogo, né? O time do Estudiantes sempre foi marcado por uma característica de muita violência, né? Mesmo lá nos anos 60, quando conquistou a Libertadores por 3 vezes, 68, 69 e 70, o Estudiantes sempre foi um time muito violento. O Carlos Bilardo, por exemplo, que era jogador daquele time do Estudiantes, depois veio a ser técnico da seleção da Argentina, campeão mundial na Copa de 86, jogava como alfinete. Em 68, na final do Mundial de Clubes, em Buenos Aires, o jogo foi na Bombonera, 3 jogadores do Estudiantes foram presos após a partida contra o Milan devido a excesso de violência. Os caras foram presos na Argentina, para você ter uma ideia do tamanho da violência contra os jogadores do Milan. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.